Bueno, buenos días nuevamente. Hoy vamos a continuar con nuestra jornada. Una jornada muy interesante sobre ergología, trabajo y educación. Pues tal como hemos hecho los talleres pasados, los grupos pasados, pues la idea es que nos presentemos muy rápidamente quiénes somos y a qué entidad representamos. Entonces, ¿empezamos? Geraldo, eu trabalho no Centro Federal de Educação Tecnológica em Minas Gerais e minhas pesquisas são voltadas para a formação docente na perspectiva ecológica. Algo que me interessa muito. Claro que sim. Me chamo Carla Paula. Atualmente estou no mestrado na Universidade Federal do Pará, no Brasil. E eu desenvolvo pesquisa na interface entre a análise do discurso de base enunciativa, a partir de domínio feminino, e a etnologia. Né? E o recorte ainda mais específico agora na dissertação, eu também trabalho com as questões de raça, a partir de Fernando. E também estou sobre a eliminação da violência na faixa da opressão. Voy a recordar una norma que tenemos acá. Y es que como estamos en esta transición de aprender portugués, necesitamos que hablen un poquito más lento y más fuerte para poder que todos entendamos. Lo mismo para las personas que se están conectando, esa misma recomendación. Fenomenal Luísa, eu venho do Brasil também, faço pesquisa na iniciação científica na Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, no Brasil. Sou orientada pela professora Fátima Pessoa também e desenvolvo pesquisa na interface da análise de discurso, seguindo contribuições de Dominique Neguenon e no que concerne à atividade do trabalhador, do docente, do professor, sobre os postulados de Wisław. Então, a minha pesquisa se apoia na análise do trabalho. Muy buen inicio de investigación. Contigo vamos. Buenos días, mi nombre es Rubén Mogollón y soy de aquí de Colombia. Soy dirigente sindical, pertenezco al sector financiero, soy trabajador del sector financiero y hago parte activa del sindicato, el sindicato de industria. Soy profesional de seguridad y salud en el trabajo y estamos viviendo aquí pues, en aras de adquirir conocimiento y cómo aplicar este nuevo enfoque que nos presenta la ergología. Buen día, bienvenidas. Mi nombre es Antonio Restrepo, soy médico familiar, especialista en seguridad y salud en el trabajo y trabajo en el tema de organizaciones saludables, empresas saludables. Buenos dias, meu nome é Lorena Merielli, sou orientada pela professora Fátima Pessoa e também sou da Universidade Federal do Pará, no Brasil, e desenvolvo pesquisa também na interface entre análise de discurso e ergologia. Muchas gracias. Pará, Universidad de Pará. Pará. Bueno, si los que están en este momento conectados nos ayudan también con su presentación. Muy rápidamente, el nombre, a quién representan. ¿Nos están escuchando? Sí. ¿Sí? Ok. Pode apresentar. Bueno. Eu acho que você vai ter que apontar, dizer. Você. Sí. Sí. A ver, Rosinelio, por favor, ¿te puedes presentar? Boa tarde, vocês me ouvem?
Sim, te escuchamos. Ah, que bom. Bom, o meu nome é Rosinélio Rodrigues da Trindade, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, do campus de Cametá, no estado, e minha proposta aqui hoje é socializar um pouco da minha trajetória de pesquisa nessa área de análise do discurso e, recentemente, fazendo um pequeno gancho, né, um pequeno elo com a ergologia. Em 2022, eu finalizei a minha tese de doutorado na PUC de São Paulo. Teve como orientadora a professora Cecília Pérez Souza, e a partir das pesquisas que nós desenvolvemos, nós começamos a traçar esse diálogo entre análise do discurso e perspectiva ergológica. Agradeço a oportunidade de estar nesse debate com vocês hoje. Muchas gracias. Vinícius? Boa tarde a todos. Eu me chamo Vinícius, sou estudante do curso de pedagogia, né? Formando agora. E formando em pedagogia pela Universidade Federal do Pará, fica numa pequena cidade localizada no estado do Pará. É isso. Muchas gracias. Y listo. Esa es aquí nuestra ayudante permanente. Muchas gracias. Bueno, para los que pronto no estuvieron, yo soy Leslie Gómez, profesora en la Universidad del Valle y un aprendiz más acá de lo que es la ergología, aprendiendo mucho de todos ustedes. Bueno, entonces vamos a dar inicio a las presentaciones. Hay unas reglas muy sencillas, son 10 minutos de presentación. Cuando falte un minuto, les estaremos informando. Y hablar lento, pausado, para que todos podamos entendernos. Entonces vamos a empezar, y perdonen aquí mi portugués. Me pusieron hasta el título acá en portugués, entonces... A formação para exercício de atividade docente em perspectiva ergológica. Nos vai falar Lorena Merieli Souza de Brito. Bem-vinda. Bom dia, me apresentando novamente. Meu nome é Lorena, eu sou da Universidade Federal do Pará e sou orientada pela professora Fátima Pessoa, que é integrante do programa de pós-graduação em letras na Universidade Federal do Pará. Também faço parte do grupo Análises Discursivas e Ergológicas, o ADERG, que é o nosso grupo de pesquisa, junto com a professora Fátima Pessoa. E sou integrante do programa Educação Tutorial PET Letras, que é um programa de iniciação científica dentro da Universidade Federal do Pará. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve introdução, uma apresentação sobre o grupo PET Letras. O Programa Educação Tutorial PET Letras, Língua Portuguesa, atua na Universidade Federal do Pará e de responsabilidade da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, cujo objetivo é investir na excelência da formação acadêmica com base no tripé institucional, ensino, pesquisa e extensão. Então, é um projeto de pesquisa que faz com que possibilita aos discentes de licenciatura de língua portuguesa inserirem-se em todo o tripé institucional que a Universidade Federal do Pará solicita. Dentro do grupo PET Letras, nós temos a oportunidade de atuar em diversos projetos. Dentre eles, temos o projeto Universidade Aberta PUA, que trata-se de um curso pré-vestibular, é um cursinho pré-vestibular preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o vestibular de lá do Brasil. Então, dentro do projeto PUA, diversos outros grupos PETs da Universidade Federal do Pará fazem parte para que nós possamos auxiliar, dar suporte a alunos
da educação básica que estejam em vulnerabilidade social, para que eles tenham a oportunidade de estudar e ingressar no ensino superior. Considerando o âmbito em que bolsistas PET estão inseridos no tripé institucional, o PUA possibilita que os bolsistas sejam inseridos em sala de aula para o desenvolvimento da prática docente, além de possibilitar uma amplitude em sua formação acadêmica. Então, além de termos a oportunidade de contribuir com a formação acadêmica de diversos alunos, nós também temos a oportunidade de aumentar, de melhorar a nossa prática docente em sala de aula e conhecer a sala de aula. Perdão. Agora, o trabalho que eu vou apresentar para vocês surgiu a partir de um processo em que já estava inserida no projeto Universidade Aberta. Após um ano de trabalhos com o cursinho, surgiu uma inquietação em relação a essa atividade docente dos profissionais de educação em formação na universidade. Então, baseado em estudos ergológicos e discursivos, esse trabalho apoia o desenvolvimento das atividades de ensino e extensão, promovendo uma reflexão teórica necessária, a compreensão e a análise de processos de prescrição e de renormalização implicados no exercício da atividade docente. Então, o meu questionamento, minha inquietação com relação a esse trabalho surgiu quando eu comecei a pensar sobre o processo de formação dos profissionais, dos futuros profissionais de educação que a Universidade Federal do Pará está formando. Com isso, os processos de prescrição para a atividade docente na disciplina de redação incluem um conjunto de normas estabelecidas ou tácitas, por meio das quais se articulam diferentes professores e professores em formação. Então, isso possibilita que, como somos discentes de licenciatura em formação, nós podemos dialogar com outros profissionais nesse mesmo âmbito social, de modo a contribuir cada vez mais com as nossas formações acadêmicas e profissionais. Com isso, o objetivo principal deste trabalho é a investigação dos processos de prescrição e de renormalização implicados pela infidelidade do meio, de que modo o meio social, como esse meio é infiel e instável, contribui ou interfere na atividade docente desses discentes de licenciatura. Pode passar. Aqui eu vou apresentar alguns pontos que foram base fundamentais para esse trabalho. Ao longo do processo de estudos, foram necessários os entendimentos de seguintes pontos: a compreensão dos conceitos ergológicos que norteiam a atividade docente aqui analisada e a necessidade real de compreensão das mudanças históricas e sociais no mundo do trabalho, ou seja, de modo a que possamos compreender o âmbito social em que estamos inseridos, o que implica, o que interfere esse meio social, quais são as dificuldades que vamos enfrentar ou as melhorias que vamos ver ao longo desse processo. Além de as normas antecedentes que baseiam o trabalho do professor em seu planejamento de aula, o preparo estrutural e o que se espera da sua aplicação em sala de aula para que essa atividade se realize. Então, de que modo esses futuros profissionais, esses futuros professores estão inseridos em um meio social no sentido de como ele vê a educação em primeiro momento, como ele vê o ensino, como ele se prepara e de que modo ele precisa renormalizar essa sua preparação, esse seu trabalho, dependendo da infidelidade do meio, de como o meio se insere na sua atividade docente, para que as mudanças sejam necessárias. Agora, com relação à renormalização da atividade docente, considerando que a infidelidade do meio e a sua inconstância, também temos a reflexão acerca das renormalizações que, de acordo com Souza, são mudanças feitas de maneira mínima ou mais evidente. Ou seja, de que forma essas pequenas ou grandes mudanças, sejam quais forem, interferem nessa atividade. De que modo o professor precisa alterar o seu planejamento de trabalho, o seu planejamento de aula, para que o seu objetivo de sala de aula seja alcançado. E essas renormalizações evidenciam-se nos momentos em que o docente necessita alterar a atividade prescrita, para que a atividade real seja efetivada. Então, o que ele planejou e o que precisou ser alterado para que isso realmente aconteça conforme o que foi idealizado.
Agora, quando a gente pensa na perspectiva do PUA, do Projeto Universidade Aberta, temos a ideia de que, assim, no decorrer dos estudos, para análise de dados, selecionamos a produção de relatórios, para que possamos coletar dados para que essa pesquisa seja... eu esqueci a palavra. Seja continuada, que ela tenha uma base prática, assim dizendo. Nós pensamos na produção de relatórios por parte das professoras, em específico da disciplina de redação, que é uma disciplina muito importante no vestibular do Brasil, e que pensamos em que modo essa atividade docente das professoras de redação precisa ser renormalizada. Em que sentido e de que modo, em que níveis precisa ser renormalizada. Assim, organizamos questionamentos que pudessem direcionar os docentes no preenchimento de relatórios, para que sejam claros e para que consigamos visualizar em suas produções verbais sobre o trabalho a influência do meio externo e externo. Aqui eu quero apresentar para vocês quais são os questionamentos que nós selecionamos para os relatórios a serem produzidos. O que era esperado da aula? Aqui a gente pensa na atividade prescrita. Qual era o planejamento daquela docente, o que se esperava, o que ela pretendia que ocorresse em sala de aula. Em seguida, o que era esperado da aula foi alcançado, de modo a percebermos, podemos visualizar, conforme os relatórios das professoras, se aquela atividade prescrita foi cumprida em sala de aula, se o que ela esperava trabalhar foi alcançado para que essa atividade acontecesse. O que você teve que reformular para que a aula pudesse se realizar? Aqui nós já pensamos nas renormalizações. O que ela teve que mudar, que as professoras tiveram que mudar, para que essa aula pudesse ser realizada conforme o planejado. E, por fim, questionamos um pouco se essa mudança foi satisfatória, de modo a compreender e entender o que aquele profissional viu de acordo com o seu relatório, que o faz pensar e refletir sobre a atividade docente, se aquela aula foi satisfatória, se aquela mudança foi satisfatória e agregou ao seu objetivo. Aqui eu trouxe para vocês um breve relatório de uma das professoras. Esse relatório é o primeiro do ano letivo. O que eu era esperado da aula? A aula em questão refere-se à primeira aula do ano, então planejamos conversar com os alunos durante o primeiro horário para conhecermos melhor a turma. Nos 2 horários seguintes, após o intervalo, planejamos trabalhar o material que havíamos preparado sobre as competências da redação Enem, com o objetivo de situá-los acerca do que é avaliado em seus textos e de que forma é avaliado. E o material usado foi o slide para trazer imagens e exemplos. Então, aqui nós podemos observar qual foi o planejamento de aula daquele determinado dia. E aqui eu já pulo para questionamento da renormalização. Não conseguimos alcançar totalmente nosso objetivo, notamos tratar-se de uma turma bastante tímida ao primeiro contato, por esse motivo, não obtivemos muitas respostas no início da aula. Dessa forma, partimos para o slide e então enfrentamos um problema com o computador. Foi necessário começar a aula sem o recurso visual que havíamos preparado e o tempo não foi suficiente para nos aprofundar. Os alunos foram liberados para o intervalo e conseguimos resolver o problema com o computador. Então, aqui a gente vê que, apesar daquela professora, daquela docente ter planejado uma aula bem estruturada, a infidelidade do meio interferiu naquele trabalho. Os problemas com o computador, que é um recurso muito utilizado por nós em sala de aula, os problemas com a timidez de uma turma que não consegue, a primeiro contato, se comunicar com o docente, isso tudo interferiu um pouco na aula da professora. Pode passar. Pode passar. Mais um. Nessa daqui, eu já peguei o segundo relatório, um segundo relatório dessa mesma professora, mas no primeiro dia do período letivo da segunda metade do ano, em que eu já vi uma diferença na prática docente dessa professora, e eu achei interessante pontuar alguns quesitos que, infelizmente, eu tive que passar 2 questionamentos, mas essa daqui me pegou um pouco desprevenida, por assim dizer, de uma percepção que a professora teve. Não diria satisfatória, mas prática. Fiz o que foi necessário, mesmo que algumas coisas tenham fugido dos meus planos. Ou seja, a marcação fiz o que foi necessário
implica uma percepção da professora de, independente do que aconteceu em sala de aula, eu consegui cumprir com o meu objetivo e conseguir ministrar a aula do modo como planejado. Por fim, devo ressaltar que essa pesquisa está em fase inicial, ela iniciou esse ano, mas, apesar disso, já temos percepções consideráveis e bem relevantes para esse trabalho, para essa pesquisa, e que, com a geração de dados de pesquisa por meio dos relatórios analisados sobre atividade verbal, sobre o trabalho, compreende-se que a atividade docente enfrenta caminhos diversos e complexos, ou seja, esses professores que ainda estão em formação já estão tendo uma percepção, uma reflexão sobre o caminho docente ao longo dos anos em que irão enfrentar. Assim, no PUA, mesmo com os professores tendo autonomia de produção e aplicação de aulas e materiais, é perceptível como o meio influencia em sua atividade, é perceptível como a sociedade, o modo como as normas se inserem nesse trabalho vão interferir ou não nessa atividade docente. Por fim, essas foram as minhas referências, essas são as minhas referências para o trabalho, e encerro por aqui. Obrigada. Muchas gracias. Realmente muy interesante conocer también esa perspectiva del educando. ¿Alguna pregunta para Lorena? Sí. Lorena, você usa texto dois conceitos, normas antecedentes e prescrição. Você os considera iguais? Não exatamente. Assim, Si puedes hacerte más cerca acá para que se escuchen. não considero iguais, porque as normas antecedentes a gente leva em consideração as leis, o que os documentos legislativos relacionados à educação prescrevem para o professor, e a atividade prescrita eu penso mais no sentido de o que aquele professor realmente se organiza, o que ele se planeja. Apesar de serem bem próximos, conceitos bem próximos, eu vejo uma distância neles em determinado ponto. Muchas gracias. Seguimos con la presentación de Rosinelio Rodríguez. Rosinelio nos va a hablar o trabalho docente pela lente do manual do professor de língua portuguesa, uma análise ergológica e discursiva. Y perdona ahí con la lengua portuguesa mía. Recuerda, por favor, Rosinelio, 10 minutos y hablar muy lento para que te podamos todos entender. Vocês conseguem visualizar? Sim. Eu acho que não está em modo de apresentação, né? Só um minuto. Ele está em modo de apresentação agora? Eu não consigo visualizar aqui na tela. Não, professor. Não, só um minuto. Desculpa, gente, rapidinho. Acho que agora vai. Apareceu aí? Sim, agora sim. Certo, gente, boa tarde a todos e todas. Aqui no Brasil já é tarde, né? 13 horas e 29 minutos. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar, ele é parte da minha pesquisa, de uma pesquisa que eu realizo no meu projeto de PIBIC, aqui na Universidade Federal do Pará, pró-doutor, na verdade. Então, a gente faz alguns trabalhos com nossos bolsistas nas escolas, e uma das temáticas que a gente tem trabalhado recorrentemente é sobre a questão do uso do material didático em sala de aula, no caso, o livro didático, e, neste caso mais específico, o manual do professor. O trabalho docente pela lente do manual
do professor de língua portuguesa, mas ergológica. O primeiro questionamento que eu faço quando sempre eu inicio esse debate é por que tomar o livro didático ou o manual do professor como objeto de pesquisa? Na visão de Chopin, um autor que tem um Perdón, lastro perdón. de... Rosinelio, ¿podrías acercarte un poco más, que se va un poco la voz? Estão me ouvindo agora? Melhorou? Está mejor. Ajá. Certo. Então, um dos questionamentos que eu sempre faço ao iniciar esse debate é questionar por que tomar o livro didático ou o manual do professor como objeto de pesquisa. Então, uma das referências que eu sempre vou recorrer é o Chopin. Ele tem um lastro de pesquisas sobre materiais didáticos e históricos, sobre edições didáticas no mundo, e ele diz que uma das questões que nos levam a essa problemática é a onipresença real desejável desses materiais na sala de aula de todo o Brasil, no caso do nosso país. Nós sabemos que o livro didático, assim como o manual do professor, ele é tão presente na sala de aula quanto o próprio professor. Em algumas situações de sala de aula, né, relatada pelos nossos discentes, o professor pode até faltar, mas o livro está presente. E também, uma das justificativas para nós tomarmos esse objeto de estudo é a função referencial que ele cumpre no contexto escolar. Que função referencial é essa? Nós sabemos que o livro didático ele comporta um discurso de referência. Ele é a linguagem da ciência traduzida numa linguagem didática. Então, tomar o livro como objeto de estudo também é olhar como é que esse referencial da ciência está sendo didatizado, digamos assim, como é que ele é tomado em sua forma escolar. E como é que o professor encara tudo isso. Então, essa é uma função muito importante que a gente percebe dentro desses manuais. Então, ele constitui esse suporte privilegiado, né, para comportar o elenco de conteúdo das propostas pedagógicas da escola. Ele é uma espécie de depositário. E também ele cumpre uma função instrumental, e que essa proposições de atividades, exercícios, recortes teóricos e metodológicos, que já chegam muitas vezes prontos ao professor, uma espécie de orientador das ações pedagógicas. E também nós tomamos o livro didático como objeto de pesquisa porque ele tem uma materialidade discursiva. Nós pensamos que o objeto de pesquisa livro ou manual do professor, ele possui em sua materialidade uma fonte enunciativa. É a partir dessa ideia, dessa fonte enunciativa, que a gente vai desdobrar um pouco essa compreensão que ele cumpre dentro do curso escolar. Bom, o livro didático ele é um objeto que possui um discurso, ele possui modos de se apresentar, ele assume posições enunciativas porque ele coloca, né, ele demanda ao professor o que fazer. Quem é o co-enunciador do livro didático? Por que eu coloquei aqui um ponto de interrogação? Porque nós estamos falando agora do professor. O livro didático ele não é direcionado apenas ao professor. O didático ele é um objeto, ele tem uma fonte de co-enunciação meio ambígua. Ora ele se destina ao professor, ora se destina ao aluno, ora o livro didático se destina aos avaliadores das instâncias que fazem com que o livro entre, né, nas propostas de compras do MEC. Então, o livro ele é um objeto de discurso meio ambíguo, mas no nosso caso agora, o co-enunciador, a gente vai se referir ao professor. Ao tempo em que esse livro ele propõe uma proposta pedagógica, ele propõe recortes teóricos e metodológicos, ele está, nesse momento, dizendo ao professor o que fazer. Ele está ditando normas e regras sobre a prática docente. Então, ele projeta uma imagem de si e uma imagem do outro. Né?
a imagem de si, que nós chamamos aqui pela análise que nós estamos pelo arcabouço teórico, como um ethos discursivo. E quem é esse outro que o livro projeta? Né? Esse outro que o livro projeta é a figura do docente, né? Pelo modo como a gente vai incorporando as propostas pedagógicas, as atividades, os recortes teóricos, inclusive recortes de avaliação. Então, a partir desse elemento fonte enunciativa, que nós podemos dizer que o livro didático ele tem uma proposta pedagógica que faz dele um objeto de discurso. Ele tem um eu que fala, né, que se dirige, e tem um outro a quem ele se dirige. Esse eu, que é o livro didático falando, cria sobre, nesse nível do enunciado, uma imagem, né, que, dentro da análise do discurso, a gente chama de ethos discursivo. Bom, só em breves menções, não podemos entrar muito em detalhes, por fim do tempo, né? O lado teórico dessa proposta de pesquisa, né, ela tem 2 direcionamentos. A gente trabalha com a análise do discurso de base francesa, perspectiva do Dominique Mouguenot, e em especial sobre dois encaminhamentos para analisar como é que se materializa essa instância subjetiva na livro didático. A gente parte da cena da enunciação, né? A cena da enunciação, entendido como um modo de apreensão do discurso, e pela concepção do eto discursivo, né, que é esse corpo que se revela por uma maneira de dizer, que é também uma maneira de ser, nas palavras do próprio autor. O eto discursivo, em breves menções, poderíamos entender como sendo o modo como se constitui esse eu não fisicamente, mas dado ao olhar e dado também ao discurso. Então, esse eto discursivo, nós podemos entender, é a materialização desse eu discursivamente, por uma cena que vai se concretizar pelo modo como as atividades vão ser propostas ao professor. Se nós temos atividades propostas ao professor, nós temos normas, né? Normas antecedentes, e também a gente vai também trabalhar por isso pela perspectiva ergológica, a perspectiva de Ives Schwartz, e trouxe o Ives Schwartz como o autor principal, mas também nós temos outros colaboradores da perspectiva ergológica. Também nessa análise de como vai sendo desenhado o modo de trabalho do professor pela lente do livro, é importante revisitar os conceitos de normas antecedentes de renormalização, como já foi citado pelo trabalho anterior, e principalmente a figura enigmática do corpo em si, né? Esse debate de normas e valores, muitas vezes, que não é levado em consideração. O percurso metodológico, nós trabalhamos com livros didáticos, e nós pegamos para esse estudo 2 livros de 6º e 9º ano do ensino fundamental, Fred Pinach. O bloco da pesquisa são as escolas urbanas do município, e o outro recorte foi o grande número de adesões das escolas por esse livro. Eu trouxe aqui alguns elementos de análise para a gente só pensar um pouquinho como é que essas propostas pedagógicas elas se materializam pedagogicamente no livro, como é que elas vão, ao mesmo tempo em que encaminhando o trabalho docente, criando uma imagem sobre o próprio professor e sobre o livro. Então, nós temos, como eu disse no início, na minha apresentação, quando eu falo sobre instância subjetiva, o livro didático ele é um objeto que tem um co-enunciador um pouco diverso. Eu trouxe 2 exemplos aqui. O livro didático, as questões didáticas, elas são organizadas dessa forma. A língua em foco, quando se quer trabalhar algum tópico gramatical. Só que o livro ele não aborda a gramática de forma explícita, a gramática normativa, até porque um livro que se propõe a abordar a gramática normativa de forma explícita não é um livro que não tem, digamos,
um conceito de avaliação muito pertinente pelos avaliadores do MEC, mas muitas vezes ele é obrigado a criar estratégias de nomeação dessas sessões de modo a alcançar determinados lugares, assim, conhecedores específicos. Por exemplo, a língua em foco, o texto, discurso, gênero do discurso, a gente pode entender que é um enunciado totalmente incoerente com um aluno de sexto ano. O aluno de sexto ano não vai saber discernir texto do discurso e gênero do discurso. A gente sabe que formas de nomeações como essas, elas têm um direcionamento sobre alguém mais específico, seria o professor. As variedades linguísticas também são tópicos discursivos, aliás, tópicos de análises que o livro traz, com uma forma de nomeação um pouco ambígua, que é uma forma de encontrar o seu interlocutor mais específico, que seria o professor. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? É que o professor que tente a se alinhar a esses discursos que o livro didático transmite, é um professor que está em sintonia com os avanços que ocorrem no campo da linguagem, no campo da ciência. O professor que domina as variedades linguísticas, o professor que domina texto, discurso e gênero, por mais que as noções didáticas e pedagógicas sejam muito diversas, mas que domina pelo menos o conceitual, é um professor que responde às expectativas que esse livro traz. Ou seja, isso são normas que são dadas ao professor. Uma curiosidade que é importante observar na carta de apresentação desta coleção é que ela trata este professor, ela trata esses conhecedores como você. Em todos os momentos dessa carta de apresentação, esse você ele vai direcionando lugares diferentes. Por exemplo, este livro foi escrito para você, é um você, a gente sabe que a terceira pessoa do discurso, né? Ele é um lugar a ser preenchido. Agora, você que era curioso, gosta de aprender a ler, gosta de aprender, de realizar coisas, de trocar ideias com turmas sobre os mais variados assuntos, que não se limita a dar uma opinião, ou seja, esse você se alinha mais especificamente, né, aos alunos. Um outro você que gosta de trabalhar, às vezes, individualmente, às vezes em grupo, para você que leva a sério os estudos. Então, esse você ele vai delineando caminhos para o professor identificar, né? O que é que o professor tem que fazer. E também para você que é dinâmico e criativo, a gente pensa um trabalho diferente com a turma. Aqui, o você é o professor. Para você se alinhar, ou seja, para você se alinhar a uma proposta didática e pedagógica que seja dinâmica e criativa, que é o que este livro propõe, você tem que ser isso. Tá? Então, são formas, digamos, camufladas que o livro propõe, de normas, que não levam em consideração, muitas vezes, o que já foi muito frisado pelo trabalho anterior da colega, que são as infidelidades. As infidelidades de meias infidelidades que o trabalho produz. Não levar em consideração isso é não levar em consideração o corpo docente, então. Tá? E para não alongar muito, essas discussões, elas mostram que o livro didático, né, e sua versão para o professor, elas trazem esse discurso de referência. Disculpa la interrupción, ya estamos sobre el tiempo. Já vou terminar. Elas trazem esse discurso de referência, o livro didático, né? Esse discurso de referência, eles estão ancorados nas discussões da ciência, e também eles estão ancorados nessas cenografias que já são validadas por outros momentos em que o livro didático ele cumpre o papel de, muitas vezes, até o professor. Um pouco das referências, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Rosilina? Bueno, muchísimas gracias. Un trabajo muy interesante. Y vamos a dar entonces continuidad con Vinicius. Vamos a hablar
sobre reflexos da pandemia da Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Isso. A ver, creo que reflexiones de la pandemia del COVID-16 en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dos alumnos que inician su enseñanza fundamental. Vocês estão visualizando o slide? Sí. Sim, Entonces, recuerda, Vinicius, tienes 10 minutos y hablar, por favor, fuerte para que te podamos entender. Estamos usando una opción de closed caption. Vamos a ver si será que tú la activas desde tu computadora, a ver si funciona mejor. Tá. Para que la coloques a la versión español. Boa tarde a todos. Como eu já havia me apresentado, né, eu me chamo Vinícius, sou graduando em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, campus de Cametá. E o trabalho que trago hoje intitula-se Reflexos da Pandemia da Covid-19 no ensino-aprendizagem dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental 1. Para começar, é importante a gente entender um pouco do cenário, né, que motivou a pesquisa. E, assim, com a chegada da pandemia da Covid-19, o sistema educacional ele sofreu uma grande transformação, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E, de forma abrupta, as aulas presenciais elas foram interrompidas. E, para garantir a continuidade do ensino, na época, as escolas elas precisaram implementar um ensino remoto emergencial, que ficou conhecido como ERE. E esse modelo, no entanto, expôs e agravou as desigualdades que já existentes, principalmente em comunidades mais vulneráveis, né? Durante 2 anos, alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental 1, ao qual se realizou a pesquisa, que passam por uma fase crucial de alfabetização, né, foram diretamente impactados pela falta de interação presencial e pela limitação também no acesso de recursos tecnológicos. A pandemia ela intensificou as desigualdades de aprendizagem, especialmente para aqueles que não tinham apoio familiar ou acesso adequado às ferramentas digitais. Por isso, o nosso objetivo principal com esse estudo foi compreender de forma mais detalhada como a transição para o ensino remoto e o distanciamento social afetaram o desenvolvimento escolar e a aprendizagem das crianças. Ademais, a pesquisa foi realizada em uma escola municipal de ensino fundamental, pública, da cidade de Cametá, no estado do Pará, e que abrangeu um período de 2020 a 2022. Falando um pouco mais sobre o método de pesquisa, a gente optou por uma pesquisa qualitativa, articulada com abordagem ergológica, e a ergologia, essa abordagem, ela nos permitiu compreender da melhor forma, assim, as condições reais de trabalho dos professores, como eles lidaram com as exigências impostas pelo ensino remoto emergencial e adaptaram suas práticas pedagógicas a esse novo contexto. Para a coleta de dados, utilizamos 2 principais ferramentas, sendo elas a entrevista semi-estruturada e a técnica de autoconfrontação simples e cruzada, que envolveu a gravação em áudio e vídeo das aulas presenciais. Quanto aos participantes, o estudo foi realizado com 2 professoras da escola municipal, professora Francisca Arnaldo Pina, em Cametá, que lecionaram para as turmas do 1º e 4º ano entre os anos de 2020 e 2022. O primeiro ponto que eu destaco se refere-se sobre a transição que eu digo falha do ensino presencial para o ensino remoto. A mudança ela aconteceu de forma abrupta, como havia dito antes, né? Em muitos casos, sem o preparo necessário, tanto em termos tecnológicos quanto pedagógicos. E isso prejudicou o processo de ensino-aprendizagem, especialmente nas séries iniciais.
Outro grande desafio foi a desigualdade educacional. Muitos alunos, principalmente de comunidades de baixa renda, enfrentaram dificuldades por não ter acesso adequado às ferramentas tecnológicas. Além disso, a baixa escolaridade dos pais e ou cuidadores agravou esse problema, pois muitos não conseguiram oferecer o suporte necessário para as crianças durante o ensino remoto. Por fim, a pandemia ela resultou em uma redução significativa da interação e da aprendizagem nas séries iniciais. A falta de convívio no ambiente escolar prejudicou tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o social dos alunos, assim criando lacunas no processo de alfabetização que ainda precisam ser superadas. E um dos principais obstáculos que eu destaco em relação ao ensino remoto emergencial se trata do desafio da falta de avaliações diagnósticas em consequência, e as consequências, né, que isso trouxe para o desenvolvimento educacional dos alunos. Um dos pontos mais críticos é que, com a ausência das avaliações diagnósticas adequadas, muitos alunos progrediram nas suas jornadas escolares com lacunas educacionais diversas. Isso significa que, sem a verificação precisa do que os alunos já sabiam ou precisavam aprender, a evolução acadêmica desses alunos foi comprometida. A avaliação diagnóstica é fundamental, pois serve como um ponto de partida para que os professores identifiquem o nível de cada aluno, para que assim eles possam adaptar o ensino de forma mais eficaz, né? No entanto, durante o EREM, essa ferramenta foi inutilizada. E, como consequência, muitos estudantes avançaram de série sem o domínio pleno dos conteúdos anteriores, o que gerou grandes deficiências no processo de aprendizagem. E, mais do que isso, a avaliação em si não deve ser vista apenas como um meio de aprovação, né, ou reprovação dos alunos. Como nos lembra Lucchesi, a avaliação ela deve ser um processo contínuo de orientação, ajudando a guiar o desenvolvimento do aluno ao longo do tempo. E isso é ainda mais crítico em um cenário como o ensino remoto emergencial, onde as condições de ensino e aprendizagem são muitas vezes irregulares. Portanto, o que se faz necessário é uma mudança de perspectiva quanto à sua função das avaliações. Elas devem ser usadas como uma ferramenta de apoio e não apenas como um critério de julgamento final, como foi feito. Sabemos que o ciclo de alfabetização é a base de toda a formação educacional. É nesse momento que os alunos eles desenvolvem habilidades fundamentais de leitura, escrita e compreensão textual. No entanto, durante a pandemia, a falta de interações presenciais gerou um déficit significativo nesse processo de alfabetização. O que antes era um ciclo marcado por interações constantes entre professores e alunos, tornou-se um processo limitado pela distância e pelas dificuldades no ensino remoto. Como o próprio Saviani coloca de maneira contundente, a educação, por sua própria natureza, só pode ser plenamente realizada de forma presencial. A razão é que a educação ela é uma atividade de produção não material, onde o produto, o conhecimento, não pode ser separado do ato de produção em si. Ou seja, a educação é essencialmente uma relação interpessoal, que depende da presença simultânea de professores e alunos no mesmo espaço. Durante o ensino remoto, essa ausência de convivência física entre os dois agentes educativos, especialmente no ciclo de alfabetização, resultou em lacunas no desenvolvimento das competências de linguagem, leitura e escrita, principalmente. E a pandemia revelou que a alfabetização não ocorre apenas por meio de exercícios formais ou de conteúdo apresentado, mas, sobretudo, pela interação viva e direta entre o educador e o aluno.
Por isso, nesse sentido, eu trago o Vygotsky, que nos ajuda a entender melhor a importância dessa interação. Ele afirma que o aprendizado e o desenvolvimento humano estão profundamente interconectados desde o nascimento. Para o autor, o processo de ensino-aprendizagem é uma atividade integrada, essencial para a formação do indivíduo dentro de sua cultura. O desenvolvimento cognitivo e social de uma criança é moldada pela interação constante com o outro, pelo aprender e ensinar em conjunto. Portanto, os impactos da pandemia no ciclo de alfabetização vão muito além da falta de conteúdo ministrado. O que faltou, principalmente, foi a interação social direta, que é cerne do processo de alfabetização. Para muitas crianças, isso significou um atraso considerável no desenvolvimento dessas competências fundamentais, com consequências que podem se prolongar por muitos anos, como se vem observar. Acho que eu passei. Bom, conclusão. Para concluir, é fundamental que a gente reflita sobre os principais reflexos que a pandemia trouxe para o processo de ensino-aprendizagem. Entre eles, o que eu trago mais em evidência é o aumento no déficit de aprendizagem, como ficou conhecido. E com a interrupção das aulas presenciais e adaptação ao ensino remoto emergencial, muitos alunos ficaram com grandes lacunas no conhecimento, que deveriam ter sido adquiridos nos últimos anos, né, no decorrer da pandemia, o ensino remoto emergencial. A falta de acesso adequado a recursos, as dificuldades tecnológicas e a ausência da interação presencial foi o que mais impactaram o processo educacional. Além disso, observamos dificuldades na assimilação dos novos conhecimentos. O aprendizado, como a gente viu, ele é um processo cumulativo, e quando os fundamentos não são plenamente desenvolvidos, a capacidade de absorver e construir novos saberes é seriamente prejudicada. Durante a pandemia, muitos alunos avançaram para etapas subsequentes de sua educação e sem terem consolidado, né, os conteúdos prévios. E isso gerou um efeito cascata, dificultando ainda mais a assimilação de novos conhecimentos, conceitos e o que deveria ser o desafio contínuo para os próximos anos. Os impactos a longo prazo da pandemia no processo de ensino-aprendizagem são uma preocupação central na pesquisa. Sabemos que a educação é o alicerce para o desenvolvimento individual e social, e os prejuízos enfrentados durante esse período podem se refletir em várias gerações, como eu já havia dito, e a recuperação dessas lacunas ela exigirá um esforço coordenado, o que não aconteceu entre as escolas, os professores, governos e a comunidade. Ademais a isso, teremos que implementar medidas eficazes de recuperação da aprendizagem, estratégias de ensino mais inclusivas, acima de tudo, e garantir com que os alunos recebam o apoio necessário para superar as dificuldades e desafios que eles carregam hoje. Portanto, os efeitos da pandemia eles serão sentidos por um longo tempo, como se pode ir observando, mas com uma resposta adequada a essa atuação, focada na recuperação e no fortalecimento das bases educacionais, acredito que será possível, pelo menos, minimizar os danos e garantir que os alunos possam retomar o seu desenvolvimento pleno. Para encerrar, destaco algumas das referências e agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.
Obrigada. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Vinicius. En Colombia tenemos la misma problemática. Los estudiantes que vinieron, empezaron su formación en el COVID, con todas estas modalidades virtuales, uno ve que tienen ahora problemas para adaptarse a las nuevas, otra vez, o retornar más bien a las antiguas formas de aprendizaje. Pero ¿tú crees que eso puede ser temporal y será solamente con esta generación o con esta cohorte, o ya es algo que va a seguir con nuevos estudiantes? No sé si entendiste. Es decir, el problema que detectan ustedes ahora en las aulas con estas personas es algo temporal para estas cohortes, o ya es algo que se ha quedado em futuras generações? A senhora pergunta se os efeitos, os problemas ocasionados pelo ensino remoto, pela pandemia, podem ser problemas a curto prazo ou a longo prazo. Eu acredito que esses problemas eles vão acompanhar a vida desses alunos, pelo qual passaram por esse processo. Eu trouxe como exemplo as turmas do primeiro e quarto ano, que consequentemente perderam o primeiro, segundo e terceiro ano, que no Brasil essas etapas se referem, tem o foco no ciclo de alfabetização, ou seja, na primeira, segundo e terceiro ano, o foco é no ciclo de alfabetização. O aluno ele vai aprender a coordenação motora, os conceitos básicos de letramento e vai ser alfabetizado. Os alunos que, por consequência da pandemia, estudaram durante o ensino remoto essa etapa, tiveram prejuízos muito grandes por conta do afastamento docente, por conta da falta de acompanhamento, de avaliação diagnóstica, por conta das situações socioeconômicas que na comunidade na qual se deu a pesquisa, se trata de uma localidade de uma população de baixo poder aquisitivo, ou seja, os pais, no máximo, têm um ensino fundamental e são trabalhadores como é que eu posso dizer? São autônomos. E pela baixa escolaridade, esses alunos tiveram uma dificuldade no acompanhamento dos conteúdos. Os pais não puderam ajudar esses alunos. E então, esses alunos que do primeiro, segundo e terceiro ano, que hoje frequentam quarto, quinto, sexto ano do ensino fundamental, carregam consigo um déficit muito grande de aprendizagem, tanto que eu já fui acompanhar alguns desses alunos e é o que os professores relatam. Então, eu acredito que para solucionar isso, se não tem um acompanhamento, um processo de formação adequada para a recuperação desses alunos, eles vão progredir e prosseguir com essas dificuldades. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Considero que, más que una pregunta, como retomando lo que tú preguntabas, yo creo que el problema también está en que esas nuevas modalidades de educación, así como en el trabajo, llegaron para quedarse. Entonces, el problema no es que se recuperen los alumnos, sino que de aquí en adelante las generaciones que vienen en adelante sí o sí les va a tocar asumir su educación en esas nuevas modalidades. Lo que habría que analizar es, al final, cuando la persona se gradúa, qué tan preparada va a estar, si va a salir tan bien preparada como era anteriormente en la educación presencial, o si de pronto por este tema de la no presencialidad, de no tener el profesor al frente, eso te va a permitir a ti, digamos, aquí hacer trampas o un examen, poder consultar el texto y
puede que pases el examen, pero a la hora de salir a afrontar tu profesión, ¿qué tan bien preparado vas a estar? Complementando, creo que también hay que tener en cuenta que hay procesos formativos que requieren unos componentes teóricos que son más frecuentes que en otros procesos. Y hay otros procesos donde se requieren unos procesos prácticos que requieren una presencialidad. Entonces, yo también es una situación, yo soy médico, fui docente de medicina y tuvimos esa dificultad con estudiantes que en la práctica clínica les toca en pleno momento de la pandemia. Y eso obviamente no es igual a que tú hayas estado presencial trabajando con pacientes. Igual puede ser en otras áreas del conocimiento donde el hacer es muy importante en la presencialidad. Y no solamente, mire, es que así en un video, así se hace y así es que usted lo va a tener que hacer. No es lo mismo cuando tú lo ves hacer y luego lo haces. ¿Sí? Pero es cierto, esta modalidad llega para quedarse y hay que asumir lo muy bueno que tiene, porque tiene cosas muy buenas, ¿cierto? Pero también hay que adaptarse dependiendo del tipo de proceso de conocimiento. No Brasil, tivemos como estratégia para as universidades, por exemplo, de medicina, da saúde de uma forma geral, adaptamos os currículos de forma que as atividades práticas ficassem nos últimos períodos de forma a diluir. E quando não tinha mais essa possibilidade devido ao aluno estar formando, acerca de formar, e nessas condições, aí pequenos grupos iam até a universidade para dar continuidade à prática. Mas como estratégia até mesmo ergológica, nós utilizamos no Brasil, não sei aqui na Colômbia como foi, mas no Brasil todas as áreas de ciências médicas jogaram essas disciplinas mais para o final do curso, de forma que os alunos pudessem. Sí. También acá se trató hasta donde se pudo de hacer eso, pero lógicamente nunca suplió todo el tiempo. Entonces, sí, esas generaciones o esas cohortes de estudiantes, pues realmente salieron con unas falencias que luego pues las tiene que asumir el sistema de salud, ¿no? Y eso pues realmente afecta también la atención. Pero yo creo que, como tú decías, estas nuevas tecnologías han venido para quedarse e implican unos retos para nosotros los profesores que tuvimos que adaptarnos también a la ligera, como nos tenemos que estar adaptando también ahora a todo esto de la inteligencia artificial. Es decir, es que nos aboca, nos llama un cambio gigantesco. Pues, lo que estamos viviendo ahora, necesitamos mucho, en realidad, de estos análisis de ergología para saber el estudiante qué está pensando, cómo lo logramos también integrar porque nosotros venimos de generaciones formadas de una manera muy diferente, ¿no? Y ahora vienen estas cosas. Y aunque no es de educación, pero sí tiene que ver cuando tú decías que están migrando, por ejemplo, las entidades bancarias hoy a las modalidades no presenciales. Ese cambio del trabajo hay que empezarlo a hacer con los mismos trabajadores, a que se formen en otras áreas, sí, que adquieran otras competencias, porque esto es un cambio real, esto no va a ir de para atrás.
decir ya que vuelvan a abrir oficinas, no, cada vez va a ser, y ahí viene un trabajo fuerte de educación con las personas ya adultas para que logren adaptarse a estos nuevos cambios. E aí é importante nós pensarmos, eu sempre chamo atenção para isso, no papel da universidade enquanto espaço de formação das futuras gerações. Né? A universidade ainda não está preparada, eu posso dizer isso com muita certeza, de preparar esta nova geração e a antiga, que somos nós que estamos aqui, para lidar com essas questões e essas mudanças tecnológicas tão rápidas, né? Não se tem ainda, pelo menos no Brasil, eu não conheço, agora está surgindo, mas não se tem estudos voltados especificamente para a formação em inteligência artificial. Né? Então, como ensinar e como participar desse processo? Há críticas, muitas críticas. A inteligência artificial vai ser prejudicial por isso, mas não tem uma real reflexão do potencial, das contribuições, dos déficits que isso vai trazer para todas as áreas da vida humana, para as reflexões, e aí as instituições bancárias, comerciais, todos nós, seres humanos, vamos ser atingidos, estamos sendo atingidos de alguma forma por isso. E aí, como se portar? Claro. Y el joven, el niño, ya tiene otra forma de ver la vida y de hacer las cosas, ¿no? Y va a adaptarse más rápidamente, pero los adultos que ya fuimos formados, o sea, es un momento crítico para todos nosotros, porque todas nuestras profesiones están en riesgo. Nuestras profesiones de profesores, de trabajadores de servicios, de salud. En este momento todos nos vemos allí frente a una realidad que tenemos que asumir, pero que no sabemos cómo sea. El problema también que tener en cuenta es la velocidad con la que estamos usando la tecnología. Digamos, como pasó en tiempos pasados cuando se inventa la bombilla, que la industria principal eran las velas, se inventa la bombilla y obviamente se tiene que hacer esa transformación. Mucha gente que vendió sus puestos, pero digamos que en cierto modo la tecnología no iba tan rápido como hoy en día. Entonces, ese es un problema que hay que entrar a analizar, porque hoy en día ya prácticamente las máquinas están haciendo todo y va a seguir avanzando, va a llegar un momento en que uno va a decir, bueno, ¿hasta qué punto eso es un juego? Porque va a llegar un momento en que el ser humano ya no tiene que hacer nada, ya todo lo hacen las máquinas. Eso es trabajo, entonces. ¿Cómo voy a vivir? O sea, ¿cómo va a ser esa remuneración o cómo? Claro. Hay un libro, no sé si ustedes avanzando de quien juega, hace ese análisis de ese tema, ¿no? Trae ejemplos, por ejemplo, un celular, ¿cuántos puestos ya ha quitado este momento? Solo hecho el traductor, por ejemplo. Ya utilizas un traductor y ya no tienes que contratar un traductor para que te traduzca, ya te lo hace la máquina. Entonces, inicialmente es algo que nos beneficia, que lo vemos como algo beneficioso, algo práctico, pero como lo que está pasando ahorita en los bancos, que están ya todas las entidades financieras migrando a la banca virtual, ya existen los bancos fintech, que son empresas que para su operatividad solo requieren de máximo 50 personas. Nada más, son empresas grandes que ofrecen productos y servicios. Bueno, pero entonces cuando ya no haya trabajo, esos productos que ofrecen esas empresas, ¿a quién se los van a vender? ¿Cómo se va a mover la cadena de consumo? A comprar. Si yo no tengo trabajo, no tengo por qué comprar. Es el análisis que y eso, estos cambios, estas nuevas formas de trabajo y estas nuevas formas de vida, porque no solo trabajo, sino de vida, si no las empezamos a discutir desde ahora y a regular también, ahí
Todavía a veces estamos peleando en seguridad de salud en el trabajo, si será la silla, si será el mouse, ¿no? Y resulta que ya ese no es el problema central. El problema central es cómo nos adaptamos a estas nuevas Que haya formas. trabajo para el hombre. Que haya trabajo para todos. Pero ahí las universidades y los gremios, los sindicatos, tenemos que empezar también a ir preparando a nuestros trabajadores para eso, ¿no? O sea, Tipo de formação continuada. Eu acho que os sindicatos, pelo menos no Brasil, perderam essa visão que antigamente era muito forte de formar, de trazer a consciência do trabalhador da necessidade e das reflexões e das críticas dessas mudanças sociais que afetam a todos. Acho que precisa retornar essa reflexão e esse ensino continuado dentro da esfera sindical. ¿cuáles son esos nichos de trabajo que van a quedar para precisamente los que seguimos viviendo, ¿no? Sí. Y cómo debemos fortalecer esas competencias? Esto es una dura prueba que tiene la raza humana. Sí. Y es, bueno, ¿qué nuevos nichos de trabajo hay que crear? Porque nosotros tenemos que ocuparnos. Sí. Y la inteligencia artificial y todas estas nuevas modalidades, el desarrollo de la tecnología, cada vez nos deja sin campo de acción. Entonces hay que buscar y dónde nos vamos a emplear. Nuevas generaciones, sobre todo. Sí, los educadores, Eso los que están trabajando en educación, tienen esos retos, o tenemos, porque todavía, pero nosotros ya estamos un poco más de salida, y ustedes sí tienen todo esa responsabilidad, ese reto en sí. ¿Sí? Yes. E o colega compartilha, né? Eles sentaram em uma abordagem tecnológica e nós estamos conversando sobre todas essas mudanças que são necessárias, né? Que foram determinadas na pandemia, a partir desse trabalho que os professores realizam. Aí eu queria só colocar uma sugestão que ele pode trabalhar com o conceito das normalizações, né? A partir da escuta desses professores e professoras, seria uma sugestão para que pudesse explorar um pouco mais esses sentidos que esses professores produzem sobre o trabalho que realizam, sobre as mudanças que julgam necessárias, né? Porque, de fato, toda uma mudança de contexto. A gente que está em sala de aula, na educação básica, com as crianças e os adolescentes, nós temos contato com essas lacunas, né? E, enquanto professores, nós temos muitas coisas a serem reivindicadas, mudanças, né? E que foi ainda mais potencializado com a pandemia. Então, a partir do momento que trabalha com essa abordagem ontológica, seria interessante trabalhar com essas normalizações, esses processos, né, de adaptação aos quais os professores estão sujeitos. Bueno, no, muy interesante la reflexión de cierre. Pues teníamos otra ponencia, pero no, pues la profesora Mariana está en otra sala y Bruno Vasconcelos no lo tenemos presente. Entonces, pues era muy interesante precisamente hablando de prácticas educativas en el ambiente corporativo. Pero pues creo que esta reflexión iba un poco como en eso, ¿no? De la necesidad de que la educación se volque a nuevos horizontes, de que se mantenga o que se promueva esa educación continua a nivel empresarial también, y usar la ergología como una forma de reconocer cuáles son esas verdaderas necesidades y cuáles son las nuevas formas de aprendizaje, porque también está allí, ¿no? Esa brecha que se genera entre el docente tradicional
y estos muchachos que tienen nuevas habilidades, nuevas formas de ver la vida y que a veces ese punto de encuentro no se da y donde la ergología entonces es fundamental para hallar ese nuevo conocimiento. Entonces, pues muchas gracias. Gracias.